O Salmo 27, versículo 1, diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Desta forma, o salmista, que é Davi, rei de Israel, inicia um salmo que, na verdade, é uma verdadeira declaração de confiança na pessoa de Deus. Nós sabemos que Davi, ele passou por muitas adversidades, por muitas dificuldades. Quando ainda pastor de ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai, ele teve que enfrentar urso, leão. E ainda jovem, ele também tomou a iniciativa de lutar contra um gigante. Luta após luta, aquele homem, ele de fato demonstrou, manifestou grande confiança em Deus. Depois foi perseguido pelo rei Saul. Mais na frente, como rei, se levantaram muitos inimigos, alguns deles dentro da sua própria casa, seu próprio filho Absalão. Então, nós podemos nos lembrar que realmente o autor deste salmo não era uma pessoa que teve uma vida muito tranquila, ele teve muitas lutas, muitos obstáculos, lutando contra inimigos muito mais fortes do que ele. Mas em todas as situações, ele certamente confiava que o Deus de Israel estava sobre a vida dele. Por isso, ele declarava: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Mais na frente, neste mesmo texto, ele diz o seguinte, no versículo 4: uma coisa eu peço ao Senhor. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, como ele vem falando neste salmo, ainda que um exército se acampe contra mim, ele apenas pede uma coisa. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando aqui da relação que os israelitas tinham com o tabernáculo. Quando eles iam para o tabernáculo e tinham experiências de adoração a Deus. E o tabernáculo sinalizava a maneira como Deus se relacionava com o seu povo. Tinha o altar de bronze, que fala da justiça de Deus. Tinha a pia onde era posta a água, pia de bronze, e o sacerdote tinha que se lavar, falando então da santidade de Deus e da maneira santa como nós devemos nos relacionar com Ele. Tinha dentro do santo lugar o altar do incenso, onde o sacerdote queimava incenso e orava, como representação de um livre acesso ao Deus que se torna acessível por meio da sua graça e misericórdia. Tinha os pães da proposição, a mesa com os pães, representando o Deus que quer ter comunhão com o seu povo, e assim por diante. O tabernáculo, então, ele representava, sinalizava como Deus desejava realmente relacionar-se com o seu povo, e olhando para o tabernáculo e o que ele representava, então, Davi, ele só pediu uma coisa: Senhor, eu quero estar ali para refletir em quem o Senhor é e no tipo de relação que o Senhor deseja ter conosco. Em outras palavras, o que de fato Davi estava dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor no meio das lutas, no meio das dificuldades, uma coisa eu peço ao Senhor: eu quero a presença do Senhor. Era exatamente isso aqui que ele estava dizendo, porque a partir daquilo que o tabernáculo comunicava, ele entendia quem era Deus e as intenções de Deus para com a sua própria vida. Um pouco mais na frente, ele diz o seguinte,
no versículo 7, ele faz uma oração, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Na hora de uma luta, na hora do medo, na hora de um problema, na hora de uma doença, de uma adversidade, na hora em que estamos sendo testados, provados, estamos sofrendo, nós vamos geralmente fazer uma oração, nós que cremos em Deus. E a nossa oração vai ser mais ou menos essa: Senhor, ouve a minha voz. Eu clamo, Senhor, compadece-te de mim, muda esse quadro, muda esse problema, faz com que essa situação seja revertida, opera nessa situação. Então, o salmista está dizendo que ele orava, tinha momentos que ele orava dessa maneira, mas no versículo 8 ele fala algo muito interessante. Ele diz: ao meu coração, na hora que ele está orando, pedindo a Deus que Deus ouvisse o seu clamor. No versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Enquanto ele está orando, eu entendo aqui que o Espírito de Deus move o Espírito dele, e Deus fala aqui no seu interior. Enquanto ele estava clamando a Deus, pedindo: o Senhor me socorre, aí Deus fala com ele no seu espírito, dizendo: Davi, apenas busque a minha presença. Apenas busque a minha presença. E aí o salmista, ele conclui aqui o versículo 8, dizendo: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu penso, irmãos, que nós podemos extrair daqui uma lição preciosíssima para as nossas vidas. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das dores, no meio das dúvidas, seja lá qual for a forma como a situação se apresente, trazendo sobre nós medo, angústia, tristeza, pesar, que nesses momentos difíceis nós possamos buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor. Foi isso que o salmista fez. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero estar na presença dele. E na hora que nós estivermos envolvidos com estas situações, a nossa tendência muitas vezes é: Senhor, resolve, Senhor, ouve a minha oração, faz alguma coisa. Mas que naquele momento da oração, que assim como Deus falou com Davi, ele possa falar com você e comigo. E que ele possa dizer o que ele falou para Davi: Davi, busque a minha presença. Fique comigo. Eu vou te conduzir. Fique comigo. Eu vou agir. Busque a minha presença. Fique comigo. Cultive intimidade comigo. E aí você pode deixar comigo, porque eu vou fazer o que tem de ser feito. Que nós possamos buscar a presença do Senhor. Que nós não esperemos primeiramente, que Deus faça alguma coisa, mas que primeiramente nós possamos desejar a presença dEle. A presença dEle. E ouvi-lo dizer: busque a minha presença. E nós, unidos com Deus, em intimidade com Ele, em comunhão com Ele, buscando a presença dEle e vivendo na presença dEle, pode acreditar, pode acreditar. Nós vamos poder, o tempo todo, declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em nome de Jesus e somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.